Uma coisa também legal que eu quero compartilhar com vocês, com esse estudo, né? A gente vai conversando com as amigas, não sei o que, aí eu descobri um outro livro de uma autora brasileira que também é baseada mais ou menos na mesma coisa, né? No estudo dos temperamentos, só que ela tem ela é mais nova, ela é brasileira, ela tem uma visão mais moderna, mas ainda assim baseada nas mesmas coisas, nos mesmos fundamentos que a gente aprendeu aqui, Hipócrates, né? Toda aquela mesma, a base do estudo dos temperamentos são sempre eles, aqueles que eu dei para vocês. Mas aqui tem uma visão nova, uma outra visão. A gente diz que existem correntes, né? A gente vê que a Bíblia é única, mas a gente tem várias denominações. Por quê? Porque são entendimentos diferentes da mesma coisa. E acontece isso em tudo. Então a gente fala que tem correntes, né? Algumas correntes, algumas vertentes, algumas visões. Então eu achei interessante, vou até compartilhar com vocês alguma coisa daqui. Eu estou tentando dar uma mesclada, eu vou lendo e vou trazendo para vocês. E uma coisa interessante que ela falou aqui, que o Tim LaHaye, ele dá o temperamento, como a possibilidade de temperamento, vários temperamentos. Um temperamento preponderante, chamado de primário, e os demais temperamentos secundários, terciários e assim, né? Então, ele vê a possibilidade de você ter um temperamento base e outros temperamentos. Ela já acha pouco provável, porque ela vê que algumas coisas são antagônicas, né? Você ser sanguíneo e ser colérico é próximo, mas, por exemplo, se você ser sanguíneo e ser melancólico é quase que o oposto. Então ela vê isso como difícil, como improvável. Lógico que a gente sabe, eu não sou psicóloga, né? Eu tenho paixão pela psicologia, mas não é a minha formação. Mas gosto muito de ler, gosto sempre de ler a respeito desses assuntos. E a gente sabe que o ser humano é muito complexo, não dá pra gente chegar e colocar ele num quadradinho e dizer é assim. Mas eu gostei da visão dela, por quê? Porque ela diz que o temperamento não muda. A gente já aprendeu isso aqui. Deus não muda o nosso temperamento. Nós nascemos com ele. Ele é transformado, aprimorado, do jeito que a gente quiser falar, mas ele não é mudado. Você é sanguíneo, vai ser sanguíneo a vida inteira. Você é colérico, vai ser colérico a vida inteira. Mas ela diz uma coisa que eu achei super válida e quis compartilhar com vocês. O temperamento não muda, mas a personalidade muda, né? A gente aprendeu que a personalidade ela é construída e não tem tempo para construção, né? Quem que disse que você só constrói a personalidade na infância, na adolescência? Claro que a gente sabe que a infância é o melhor período para o indivíduo aprender qualquer coisa. Idioma, matemática, português, qualquer coisa, a melhor fase de aprendizado é até os 7 anos. Tá? Não quer dizer que a gente não aprende mais, não, a gente aprende. Mas a criança ela tem um potencial infinitamente maior do que nós. E à medida que ela vai crescendo, esse potencial não diminui, mas sei lá, é como se a vida, os adultos, a educação fosse moldando, formatando e até limitando um pouco. Só que a criança não, como ela é vazia, ela está sendo construída, né? Na realidade a criança ela é vazia, ela nasce sem nada, e aí ela começa a ver, ela começa a ouvir, ela começa, né? E aí ela começa sendo formada. O que foi? Uma barata desse tamanho. Ai, gente, que horror. E vocês estão tudo passando mal por causa da barata? Cadê a barata? Já mataram a barata? Querem ajuda? Eu vou lá e pego ela. Não tem barata não. Se fosse rato eu já tinha saído pela janela. Mas barata dá pra gente. Barata dá pra gente matar. Agora rato, realmente, só lá rato eu subo. Qual o problema, gente? É só esperar ela passar e acertar ela. Bom,
Acabou o problema da barata? Resolveram matar a barata? Então tá, já era uma barata, em menos uma. E é um bicho terrível, que sobrevive a tudo, meu Deus. Mas voltando aqui, então eu achei muito interessante essa definição dela, porque não existe um prazo para, né, a nossa personalidade, ela vai sendo transformada, aperfeiçoada ou piorada ao longo dos anos. E por que eu falo piorada? Porque às vezes a gente vê pessoas que passam por determinadas circunstâncias que elas pioram, né? Elas ficam revoltadas, por exemplo. Acontece, por exemplo, uma pessoa, infelizmente, num acidente, perde pai e mãe, fica órfã. É uma situação extremamente difícil, principalmente dependendo da idade que você tem. E é muito comum que essas pessoas deixem de acreditar em Deus, questionem Deus, né? Digam que Deus não existe, que se Deus existisse não faria isso com elas, né? Se elas não tiverem uma estrutura por trás delas para ajudar a vencer isso, a compreender isso, e se elas não tiverem uma família, um meio bem estruturado, a personalidade delas pode ficar extremamente pior. Elas podem ficar deprimidas, revoltadas, agressivas, né? Porque elas não conseguem digerir, compreender aquela situação, então e isso acaba transformando a personalidade delas para pior, né? Eu dei esse caso drástico, mas a gente tem outros casos drásticos que a gente vê que podem mudar a personalidade da pessoa. E tem as outras coisas também que mudam a personalidade das pessoas, né? Para o bem, mesmo sendo adultas. Então eu achei bem interessante esse ponto de vista dela, porque realmente o temperamento não muda, já está provado isso. Deus transforma, melhora, mas não muda teu temperamento. Mas a personalidade da gente muda. A personalidade pode ser mudada. Então eu acredito que pode ser que a gente não tenha vários temperamentos, mas a gente tenha a ação do Espírito Santo de Deus na nossa personalidade, fazendo com que a gente seja menos suscetível às nossas fragilidades, né? Então, a gente vai tendo uma personalidade transformada, fazendo com que a gente não seja tão influenciado pelo nosso temperamento. A gente não costuma chamar determinadas pessoas de temperamentais? Pessoas temperamentais são o quê? Aquelas pessoas que demonstram muito o seu temperamento, né? Mostram demais o seu temperamento. E a gente chama essas pessoas de temperamentais, não é isso? Então, isso pode ser a personalidade da gente sendo mudada. A gente vai deixar de reagir tanto à ação do temperamento e reagir mais à ação dessa nova personalidade. E isso a gente consegue através do Espírito Santo. A gente consegue através de autoconhecimento, de busca pessoal, consegue. É mais difícil, mas a gente consegue. Mas eu achei mais interessante isso. Acho que, de repente, a gente não tem vários temperamentos, a gente tem, embora eu fiz o teste e vi que a gente tem características, mas ela tem também aqui, e eu vou trazer para vocês ao longo, ela tem também subgrupos de coléricos, subgrupos de sanguíneos. Ela divide os coléricos, os sanguíneos, os fleumáticos e os melancólicos em 4 subgrupos. E vai mostrando para a gente que existe a possibilidade de ser mesclado, mas dentro do próprio colérico e do próprio sanguíneo, do próprio melancólico, porque eles poderiam, além do que, ela coloca a influência do meio, da família, por exemplo, você é um sanguíneo. O sanguíneo a gente já estudou que é uma pessoa que é pura luz, né? Onde chega o sol, né? Esfuziante, alegre, otimista, né? Envolvente, atrai as pessoas, empolga, né? Estimula. Mas se ele convive, vamos supor, um sanguíneo convive, todo o meio dele é um meio calmo,
Isso vai acabar, apesar dele ser um sanguíneo, isso vai acabar acalmando, modelando ele de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente pode também pegar lá um melancólico, que é aquela pessoa mais assim, um fleumático, e ele acabar tendo uma característica agitada pelo meio que ele vive, porque às vezes ele é muito devagar e a família, pô, vamos logo, anda logo, não sei o que, e vai agitando, vai acelerando ele e acaba que ele vai sendo moldado, né, pelo meio e sendo transformado também, né? Então, eu achei essa abordagem dela interessante. E isso é bom porque faz a gente pensar que nada é fechado. No ser humano, nada é fechado, porque o ser humano, a personalidade, nós somos muito complexos, né? Nós não somos fáceis de entender, porque nós somos formados por muitas coisas. São muitas vertentes, muitas coisas que nos formam e muitas variáveis, né? O que eu passei não é igual ao que você passou, e às vezes eu e você passamos pelo mesmo problema, mas nós tivemos soluções diferentes, tivemos famílias diferentes, tivemos apoios, estruturas diferentes. Então é o mesmo problema, duas pessoas diferentes, mas com soluções diferentes, né? E isso haverão respostas diferentes. E ainda que vamos supor que sejam duas pessoas com o mesmo temperamento sanguíneo, ou colérico, ou fleumático, serão reações diferentes, porque o meio também vai influenciar nisso. Então é super importante que a gente compreenda isso e entenda que nada é tão inflexível, né? Quando se trata do ser humano, tudo é muito possível, porque existem muitas coisas que fazem com que as reações sejam diferentes. Nós somos únicos, a personalidade nos faz únicos, não existe ninguém igual a nós, né? Não tem ninguém igual a tu, não tem. Nós podemos ser gêmeos, mas os gêmeos, eles não são iguais. Eles têm diferenças, eles têm personalidades diferentes, eles têm diferenças de visão. Ainda que eles sejam univitelinos, tenham sido formados no mesmo óvulo, eles são diferentes. Eles podem até sentir, ter uma ligação muito grande, mas ainda eles são dois indivíduos absolutamente diferentes. Então, isso é muito importante que a gente não se esqueça, porque isso vai nos ajudar a compreender melhor as pessoas. E nos compreender também, porque quando a gente se conhece, o autoconhecimento, né, que a Manu adora e que eu acho bom, o autoconhecimento faz muito bem para a gente, mas faz muito mais bem para o próximo. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente respeita o outro. Quanto mais a gente se conhece, compreende as nossas fraquezas, as nossas limitações, mais a gente respeita, compreende e aceita o outro. Porque você entende que você também não é perfeito, que você também tem limitações, que você tem fraquezas, então você fica um pouco mais tolerante com as limitações, com a fraqueza do outro. Geralmente os intolerantes, que são os coléricos, né? Eles são não por simplesmente serem intolerantes, é porque eles são muito firmes naquilo que eles acreditam. Então eles são intolerantes não por não se conhecerem, mas por eles serem firmes demais naquilo que eles acreditam. Às vezes eles são impacientes e intolerantes com quem não vê da mesma forma, né? Nós vamos estudar isso. Então vamos lá. Paulo, o colérico. Características principais das pessoas coléricas. Elas são determinadas, são assertivas, impulsivas, tá vendo? O colérico também é impulsivo. São líderes naturais, são focados em resultados, enérgicos e com força de vontade poderosa,
são práticas, otimistas, têm uma vontade de ferro para alcançar seus objetivos, ok? Dificuldades. Tendem à impaciência, à ira, à intolerância, à teimosia, à autossuficiência, à prepotência, à insensibilidade, o egocentrismo, podem ter dificuldades em tolerar opiniões diferentes e em controlar a agressividade. Essas são as características do colérico. Então fica fácil da gente entender Paulo, né? Todo mundo vê Paulo como perseguidor dos cristãos, como se ele fosse mau, né? Mau, perseguidor dos cristãos. Principalmente porque nós somos cristãos, né? Como nós estamos do lado de cá, a gente pensa que se a gente estivesse lá, nós também, né? Ele estaria contra nós. E aí a gente fala, ele era mau. Não, ele não era mau, ele era firme naquilo que ele acreditava. Como ele acreditava que ele estava certo, que a religião, né, que a lei era o certo, todo mundo que infringia a lei para ele estava errado. E como naquela época, quem infringia a lei podia ser passível de morte, ele não tinha pena. Ele está infringindo a lei. Então, se a pena para ele é a morte, que seja, né? O colérico, ele é uma pessoa muito firme nas suas convicções, né? Então, essa firmeza nas convicções dele pode fazer ele fazer coisas desse tipo. Ele acredita tanto nisso que ele era capaz de... Para ele não era um crime, era apenas cumprir a lei. Aquelas pessoas eram infiéis, né? Estavam usando o nome de Deus em vão, né? Então, para ele estava tudo bem, porque eles estavam errados e ele estava certo. Então, dentro das convicções dele, ele estava certo. Ele não estava errado. Quando ele conheceu Jesus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo vira Paulo, que ele entende a diferença entre a lei e a graça, e ele percebe que ele estava errado, ele, né, muda. Pela ação do Espírito, por um monte de coisa, ele muda. E aí a gente vê aquele apóstolo tão preocupado com o outro, né? Porque a maior preocupação de Paulo era que todo mundo ganhasse o céu. Ele era um evangelista, onde ele ia, ele fundava a igreja. Por quê? Porque ele alcançou o céu e ele queria que todo mundo fosse para o céu com ele. Então ele ia fundando a igreja, ele era o apóstolo dos gentios, ou seja, dos não-judeus, né? Paulo era um judeu, fariseu, mas ele era filho de uma judia com um romano, né? Perdão, com um romano. Por quê que eu digo que ele era filho de uma judia? Porque só pode ser considerado judeu aquele que nasce do ventre de uma judia. Se você não nascer de uma mulher judia, você não é considerado judeu, ainda que você tenha nascido em Israel. Tá? Isso é até hoje. Só é considerado judeu não aquele que nasce no país, mas aquele que nasce do ventre de uma judia em qualquer lugar do mundo. Entendeu? Até porque o judeu foi espalhado e viveu, né? Ele está em Israel desde 1930, alguma coisa, então não tem tanto tempo. Então, aonde um judeu nascesse do ventre de uma judia, ele era considerado judeu. Se ele for filho de um homem judeu, ele não é considerado judeu. Ele só é considerado judeu se ele for filho de uma mulher judia. Tá bem? Até hoje isso é assim. Então, Paulo era um judeu, fariseu, tinha dupla nacionalidade, né? Porque ele tinha a nacionalidade do pai, Roma, tanto que ele tem tem uma passagem bíblica que ele, né, reivindica essa posição dele, reivindica ser julgado por Roma, porque como um romano ele tinha esse direito de fazer isso. E então a gente historicamente sabe que ele era filho de uma mulher judia, filho de um pai romano, porque ele reivindicou essa posição, né, esse direito de ser julgado por Roma. E ele era um homem culto, mas a gente vê que essas características de impaciência, intolerância, essas coisas, a gente vê muito presente nas cartas dele na defesa do Evangelho.
Em alguns momentos ele é intolerante, impaciente. Em alguns momentos ele reclama, ele guarda rancor. A gente vê que em algumas cartas ele fala, fulano não fez isso, né? Ele se queixa, ele reclama, porque ele levava para o coração essas coisas. E isso são características, eu infelizmente tenho que falar que é verdade, eu tenho um bocado dessas características. A gente é mesmo assim. Mas quando ele encontrou Jesus, foi uma coisa tão, sabe, me marca na palavra, porque Jesus fala que importa que ele saiba o que é sofrer pelo Evangelho. E Paulo soube o que era sofrer pelo Evangelho. Ele teve todos os tipos de transformação, mas a transformação do temperamento do Paulo foi talvez mais gritante que a de Pedro. Sabe? A transformação do temperamento de Paulo foi mais forte que a de Pedro. E a perda de Paulo foi muito maior, porque Paulo era judeu e provavelmente ele era casado, tinha filhos, e ele perdeu tudo. Que no momento em que ele abandonou a fé judaica, toda a família judia dele vira as costas para ele. Né? Hoje não é tanto assim, mas naquela época quem se convertia deixava de ser filho, deixava de ser marido, negou a fé, acabou. Né? Hoje em dia ainda acontece isso em algumas famílias judias, mas naquela época era inaceitável. Se converteu a qualquer outra coisa, acabou. Ele perdia toda a família. Então imagina, você é casado, tem mulher, tem filho, você aceita Jesus e no dia seguinte ninguém mais fala com você. Você não pode nem morar, nem passar pelo lugar que eles passam, porque Paulo saiu do lugar da família, mas ele nem poderia ficar lá, porque ele não seria aceito de maneira nenhuma. Né? Então Paulo perdeu muita coisa por amor de Cristo. Depois ele foi apedrejado, aquelas coisas todas que a gente sabe, preso, né, várias vezes, perseguido muitas vezes. Então assim, a transformação do temperamento dele foi muito grande. Olha, ó, aspectos emocionais. O apóstolo Paulo é usado como exemplo clássico do colérico, demonstrando uma transformação poderosa após o encontro com Cristo, passando de uma pessoa dura e obstinada para um líder com tristeza e compaixão pelo seu povo. A gente vê isso como ele amava o povo, o próximo, como ele desejava que todos fossem alcançados, como ele desejava que todo mundo seguisse a Cristo da maneira certa, né? Como ele defendia o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, assim como ele defendia a lei com toda a convicção, com toda a força, ele também defendeu o evangelho com toda força, com toda convicção, mas ele continua sendo colérico e em muitos momentos a gente vê o temperamento dele ali na frente. Em muitas cartas a gente vê isso. A gente está estudando as cartas de Paulo, né? Paulo, e a gente vai vendo. Então aqui, ó, Paulo antes da transformação. Zeloso, controlador, perseguia os cristãos com convicção, acreditando estar defendendo a fé. Era forte, inflexível, tinha opiniões firmes e não hesitava em confrontar. É uma das características do colérico, ele não tem dificuldade para confrontar ninguém. Ele é tão firme nas suas convicções que o que ele menos tem é dificuldade de confrontar alguém. Ele não tem esse problema. Também o colérico também não tem ele não é suscetível à opinião dos outros. Ele não se importa muito com a opinião dos outros. A opinião dos outros é dos outros, ele é firme nas suas convicções e ponto. Né? São características do colérico. Ambicioso e estratégico, planejava ações com precisões, como a perseguição em Damasco. Fala, né, da perseguição em Damasco, mas também a gente vê como ele era ambicioso e estratégico
no crescimento do Evangelho, né? Ele fez 3 viagens, ele criou várias igrejas, fundou várias igrejas e evangelizou muitas pessoas que fundaram outras igrejas, né? Todas essas igrejas que a gente vê, algumas delas não foram fundadas por Paulo, mas foram fundadas por discípulos de Paulo. Então, além dele ser ambicioso e estratégico no crescimento do reino, ele também era um bom líder, porque ele conseguiu formar líderes que formavam, né, que seguiam o propósito que era o crescimento do evangelho, o crescimento da igreja. Então, isso Paulo depois da transformação, missionário incansável, viajou por todo o mundo conhecido para pregar o evangelho. Todo mundo conhecido porque naquela época a gente só tinha Roma, Grécia, né, e Egito. Eram as grandes nações. Daí, engraçado, curioso a gente ver que as grandes nações daquela época hoje não são nada. O que é a Grécia? O que vocês ouvem falar da Grécia? Só para ela visitar o Coliseu. Não, o Coliseu não. É Roma. Grécia, o que a gente sabe da Grécia? Do mar bonito, da comida boa, né? Que é a dieta mediterrânea, que é uma das melhores dietas do mundo, mais saudáveis. O que a gente sabe da Grécia? Egito, só as pirâmides. O Egito você tem... Não, a Grécia a gente também tem, né? Os filósofos gregos que são muito marcantes, né? Que todos os pensamentos deles estão aí até hoje, né? E de Roma a gente sabe do Nero, que era um maluco, né? Que mais que a gente tem? O Coliseu, que a gente sabe, né? Que mais que a gente sabe? E Roma ainda é uma grande nação, mas a Grécia, o Egito, que eram grandes nações, tudo passou, né? Tudo passou, não é a grande nação hoje. Então, Paulo viajou pelo mundo conhecido naquela época. Paulo também era um homem bastante instruído, né? Ele falava o hebraico, o aramaico, o grego e o latim, que era a língua romana. Então, ele era um poliglota, né? Ele era um homem bastante culto, estudou aos pés de Gamaliel, que era o maior mestre da lei daquela época, e provavelmente ele devia ter uma boa condição financeira, porque, né, você não vai estudar aos pés do melhor mestre, né? É difícil, a gente imagina, né, que a condição financeira dele devia ser razoável para ele poder estudar aos pés do melhor mestre da lei, né? E também pelo nível de cultura. E também a profissão dele era fazedor de tendas. Acredito eu que o fazedor de tendas devia ter um bom conhecimento de matemática, né? Porque tendas deve exigir algum conhecimento e alguma técnica específica, né? Esse caro também, né, para construir um. Porque naquela época se morava assim... Oi? Se morava assim em tendas, então acredito eu que ele também tinha um bom conhecimento de matemática, né? Do que era preciso para fazer tendas, que eu não sei exatamente o que era que ele precisava saber, mas acredito que também isso era importante. Escritor inspirado, tá vendo? Porque ele redigiu todas aquelas cartas que praticamente a doutrina cristã estão nas cartas de Paulo, né? As maiores doutrinas estão nas cartas de Paulo, né? Os evangelhos, eles contam uma história de Jesus, né? Mas assim, onde você tem doutrina é mais as cartas de Paulo, né? O restante não é tão doutrinário assim. Líder espiritual, usou sua força para edificar, corrigir e ensinar com amor. Então vejam bem, é para lá que eu tenho que botar, né? Vamos voltar aqui nas características principais
das pessoas coléricas. Aí eu vou compartilhar com vocês o que tem nesse livro, né, que eu achei interessante. Esse livro tem uma abordagem também que eu não trouxe para vocês porque eu não conhecia, que ela atrela os temperamentos aos 4 elementos, que todo mundo sabe, né, quais são os 4 elementos. Não? Não? Muito bem, menino! Ah, alguém sabe, que isso? Isso mesmo, água, né, terra, fogo e ar. Esses são os 4 elementos. Sabia? Então, é isso, água, terra, fogo e ar. E então eles também associam os temperamentos aos elementos. E eu achei super bonito o que ela coloca em relação ao... Vou voltar nos sanguíneos aqui para falar para vocês, vou ler do colérico também, mas achei bem interessante. Ela bota, né, eu sou sanguíneo, e aí põe lá, eu sou criativo, tenho imaginação ardente, além de ser otimista e brincalhão. Geralmente sou prestativo, alegre, afável, simpático. Esse é o sanguíneo, tá, gente? Altamente entusiasmado, motivo-me facilmente, me expresso com facilidade, faço muitas amizades, né? Assimilo as coisas rapidamente, mas não me aprofundo muito nas coisas e não guardo rancor. Essas são, né, as boas características dele. Mas as fraquezas dele, olha, eu sou bagunceiro, sou inconstante, sou procrastinador, tenho dificuldade com esforço duro e contínuo, sou superficial, julgo rapidamente, julgo rapidamente sem ter entendido coisa alguma, quer dizer, ele nem pensa, ele já julga. Eu também tenho um pouco dessa característica, né? Também sou um pouco sanguínea. Tenho alta facilidade de distração, falo muito e ouço pouco, né? Mas aí ela fala uma coisa sobre o ar, né? Ela diz que o sanguíneo, ele é ar, ele é ligado ao ar. E aí ela fala, quer ver, deixa eu falar para você, achei tão bonitinho a maneira que ela fala isso, que eu falei, eu vou compartilhar com o pessoal. Ó, o melancólico, o sanguíneo, ele é o ar, tá? O colérico é o fogo, né? Olha só, olha que bonitinho que ela fala. O sanguíneo é o ar. Leveza, liberdade, expansão sem forma. O ar expande e envolve, tal como a fala tão importante para o sanguíneo. Sim, simbolicamente, o sanguíneo é representado pelo ar quente e úmido, necessário, dispersa, refresca, envolve. Quando toca numa árvore, podemos percebê-lo. Assim é o sanguíneo. Se está em silêncio, dispersa. Quando fala, envolve. Necessário, leve, envolvente. Essa coisa que ela fala do ar, do sanguíneo, eu acho super bonitinho, porque ela fala... O ar é uma coisa que a gente não pode ver, mas a gente sente e é absolutamente necessária. Sem ela a gente não consegue viver. E as pessoas sanguíneas são assim, sabe aqueles maluquinhos, beleza, que a gente não quer longe da gente? Eles são doidinhos, mas a gente gosta deles, porque eles são tudo de bom. Gente, fazer o quê? Eles são maluquinhos, mas a gente gosta deles. Eles têm um monte de coisa que a gente não gosta, mas eles também têm um bocado de coisa que a gente gosta. Então, eu achei tão legal, porque eles são realmente como eles são absolutamente necessários. A gente não pode viver sem um sanguíneo na vida, porque eles iluminam o ambiente, eles chegam trazendo alegria, sabe? Eles têm coisas que são difíceis, mas eles são indispensáveis como ar. Então, eu achei muito legal. O colérico é fogo. Então, esse é o elemento
correspondente. O fogo tem um caráter de violência, com grandes labaredas que podem incendiar casas e devastar florestas. Em contrapartida, pode servir para afugentar os animais ou, como uma tocha, conduzir para o caminho. Então, ela coloca assim: o fogo é marcante, impossível de não ser notado, mesmo quando controlado deixa marcas. Se chegamos muito perto sem cuidado, podemos nos queimar. A direção do fogo é sempre para cima, forte e magnânimo. Pode ser uma tocha que ilumina e direciona, ou um incêndio que destrói e mata. Assim é o colérico, não passa desapercebido. Forte, sabe o que quer e marca posição. Magnânimo, anseia e busca pelas melhores coisas. Sabe o que as pessoas precisam antes que elas percebam. É ligeiro, acende rápido. Então ela faz um contraponto entre as vantagens e as desvantagens, né? No caso, o fogo ele pode ser devastador, sair destruindo tudo, mas ele também pode aquecer, iluminar, né? Então, mostrando que assim como esses 4 elementos e esse contraponto, é para a gente refletir que tudo tem um lado bom e tem um lado mau, e que as características do temperamento boas e as características ruins, elas não determinam se aquela pessoa vai ser mal ou ruim, é boa ou ruim, né? Porque ela pode ter todas aquelas características administradas e bem administradas. E é isso que a gente está buscando aqui. Se conhecer as nossas características para a gente começar a administrar melhor elas, né? Administrar melhor as nossas fraquezas, para que a nossa personalidade não seja tão suscetível à força do nosso temperamento, né? O que a gente está fazendo aqui é buscando esse conhecimento para que a gente possa transformar a nossa personalidade de maneira que nós não sejamos tão suscetíveis à ação do nosso temperamento. Então, que a gente seja colérico, que a gente seja fogo, mas a gente não vai ser um fogo que devasta tudo. A gente vai ser um fogo que ilumina caminhos, que aquece no frio, sabe? A gente vai continuar sendo fogo, mas a gente não vai ser um fogo destruidor. A gente vai ser um fogo, né, na mão do Senhor, usado para o bem. Porque todas as coisas têm os dois lados e podem ser usadas pelos dois lados. É como o pessoal fala assim, a internet é coisa do diabo. Primeiro, gente, eu acho que o diabo não tem nada. O diabo, ele não é criador de nada. Diz para mim o que o diabo criou. Ele criou alguma coisa? Vocês conhecem alguma coisa que ele criou? A única coisa que dizem que ele é o pai é da mentira, né? Mas ele não é o criador da mentira, ele é só o pai da mentira. Ele gosta dela, mas ele não criou. Quem é o criador de todas as coisas? Deus é o criador de todas as coisas, não é isso? Então, assim, Deus criou todas as coisas, o dia e a noite, né? A água e a terra, o fogo, né? O vento. Deus criou todas as coisas. Criou para nosso mal? Não. Ele criou todas as coisas para o nosso bem. Ele fez um paraíso. Ai, que dor. Entendeu? Ele fez um paraíso. Ai, que dor, que quando eu penso nisso, eu sinto raiva. Fez um paraíso para a gente desfrutar do paraíso. Olha, era para a gente estar comendo, bebendo sem fazer força. Entendeu? Sem precisar trabalhar, era só chegar lá e recolher. Só recolher o que já estava lá. Entendeu? Dando no tempo certo, na estação certa. Entendeu? Imagina ser num paraíso com manga, jabuticaba, tangerina, tudo. Só esperar a época de dar e comer. Sem ter nem que plantar, porque a semente ia cair no chão e ia brotar outra ali do lado. Tá tudo bem. Para que a gente tinha que pecar, gente? Para quê? Acabar essa mordomia toda?
Deus fez tudo isso para nós. E nada é para o nosso mal, tudo foi para o nosso bem. Mas, infelizmente, ele deu para o homem, infelizmente, não. Ele deu para o homem o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, né? A morte e a vida, a bênção e a maldição. E deu ao homem sabedoria, conhecimento. Então, todas as coisas que o homem fez, não é do diabo, é de Deus, porque foi feito por uma criatura humana. E ainda que esse homem não esteja na presença de Deus, há uma centelha divina nele, há um sopro de Deus nele, porque se ele respira, foi porque Deus concedeu. E esse homem, ainda que ele não creia em Deus, ele tem uma parte divina que é o Espírito de Deus soprado nele. O fôlego de vida é a parte de Deus, é o Espírito de Deus em nós. Então, ainda que ele não esteja com Deus, Deus está com ele. Então, tudo que foi criado no mundo, nada do diabo. Agora, tudo tem um lado bom e um lado mau, né? O cara que criou a pólvora, ele não criou a pólvora para virar uma bala de revólver e explodir. Ele criou a pólvora para destruir montanhas, né? Quebrar pedras, facilitar a vida do homem. Quando ele viu o uso da pólvora, ele se desencantou. Santos Dumont, ele não criou o avião para virar uma arma de guerra. Ele criou o avião para diminuir a distância entre os homens. Ele se suicidou, eu acho. Por quê? Porque deram um uso totalmente diferente daquilo que ele criou. Ele nunca imaginou que, entendeu? Um dia o avião ia passar por cima de todo mundo, bombardeando todo mundo. Nunca imaginou isso. Ele imaginou poder, né, atravessar de um lado para o outro, diminuir a distância de um lugar para o outro. Então, todo o esforço dele foi, né, em vão. Então, assim, não existe nada de todo bom e nada de todo mal, mas a gente tem que entender que é o uso que a gente faz, o uso que o homem faz é que determina se é bom ou é mal. A internet, por si só, ela é uma ferramenta, um instrumento. A forma que você usa essa ferramenta é que é importante. O martelo, ele foi feito para martelar um prego, para construir coisas. Mas você pode ir lá e, infelizmente, cometer um homicídio com um martelo. Com uma faca que foi feita para cortar, não foi feita para matar, né? Mas acontece. Então, quem é o responsável? É o homem. O lado mal das coisas não estão nas coisas, estão no homem. O homem é que dá um uso diferente daquele. As drogas. O que são as drogas? Na maioria das vezes são medicamentos, né? Os medicamentos são drogas, por quê? Porque são químicas. O nome droga é relativo a químicas, são químicas. Mas se você usar para o bem, são remédios. Se você usar para o mal, o que está afetando, o que hoje prejudica muito os Estados Unidos, temos outras coisas, mas há anfetamina, que é metanfetamina, que infelizmente normalmente o pessoal se vicia através de um medicamento. Que isso é um medicamento para dor, que as pessoas que têm traumas muito grandes são obrigadas a tomar aquele remédio para dor e acaba que vira uma dependência, né? Só que aí descobriram que a metanfetamina causava dependência e começaram a vender como droga, para causar dependência, né? A cocaína, ela é uma variação de um medicamento anestésico. Ele foi feito para anestesiar. Mas aí alguém, né, tinha que descobrir o lado mal da coisa e usar o remédio que foi feito para o bem, para outra finalidade que não a original. O crack é o lixo da cocaína.
é a pedra que sobra, o resto da cocaína, entendeu? Que alguém também, não sei, que eu acho que é o inimigo das nossas almas, que mostra para um cara desse que aquilo funciona. Porque como é que descobre que funciona? Não sei. Mas, né? O inimigo das nossas almas deve falar, quem isso aí que funciona? Porque não é possível, como é que o cara descobre uma coisa dessa? Mas, então, não são as coisas que são mais, são os homens que dão mau uso às coisas. Oi? Sim. Então, quem corrompe as coisas... Agora, claro, eu sempre fui contrária às pessoas falarem assim, se você não está com Deus, você está com o diabo. Eu acho que ninguém está com o diabo, a não ser os satanistas, por livre, né? Por opção. Os satanistas, tudo bem, fizeram essa opção de servir o inimigo das nossas almas. Mas eu acho que, de um modo geral, as pessoas que estão na igreja, que estão no kardecismo, né, elas não acreditam que elas estão servindo a demônios. Elas acreditam que elas estão servindo a Deus. Eu não conheço nenhum, na época que eu era de lá, eu não conhecia ninguém que estava falando, estou servindo ao mal. Todo mundo achava que estava lá, ninguém acreditava que estava servindo ao mal. Né? Então a gente tem que ver que todas as coisas cooperam para o nosso bem, quando a gente anda com o Senhor. Quando as pessoas não andam com o Senhor, elas não estão andando com o diabo. É diferente. Elas não andam com o diabo. É só que quem anda com Deus está sob a proteção de Deus. E quem não anda com Deus está sem a proteção de Deus. E sem a proteção de Deus está sob a ação do inimigo. É diferente. E ainda, quando essa pessoa não anda com Deus, Deus anda com ela. Porque, por misericórdia, Deus salva, livra, guarda e abençoa muitas vidas. Então, até quem ainda não está com o Senhor, está debaixo dos olhos do Senhor. Nada para Deus é desconhecido. Mas é um termo que, assim, a gente tem que ter cuidado de falar, porque tem muita gente que fala, anda com o diabo, não sei o que, né? Servo do diabo. Gente, isso é falta de sabedoria, não existe isso. Eu não acredito que, fora os satanistas, tem alguém que ande com o inimigo porque quer. Então, o que você não está é sob a proteção de Deus. Você não habita no esconderijo do Altíssimo. Você não está debaixo das asas do Onipotente, né? É diferente. Quem crê em Cristo, reconhece como Salvador e permite que Ele seja Senhor, está debaixo das asas do Senhor, né? Está debaixo da proteção divina. E aí, por nós estarmos debaixo dessa proteção, nós não somos alcançados pelo inimigo. Quer dizer, às vezes até somos, porque o inimigo fica ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Então ele fica ali à nossa volta esperando a gente dar um vacilo, a gente dar uma brecha para ele entrar. Entendeu? Dar aquela coisa que o pastor chama de legalidade, sabe? Às vezes você dá legalidade, ele está ali, e aí a gente vê lá quando ele ciranda em torno de Jó e Deus permite, né? Ele fica da mesma forma. Nós estamos guardados. A palavra de Deus nos assegura que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Então nós estamos aqui, né? Os anjos do Senhor estão aqui e ao nosso derredor estão os demônios, os anjos do inimigo, né? Os anjos caídos, eles estão ali. Eles estão ali fazendo o quê? Buscando uma oportunidade para nos destruir. Qual é a intenção dele? Nos afastar de Deus. Ele não tem mais os céus. Ele já tem a garantia do inferno. Ele já está condenado. Ele já sabe qual é o destino dele. Mas ele quer levar a gente junto com ele. Tudo que ele quer
é nos afastar de Deus. E ele não tem pressa, ele vai trabalhar como ele vem trabalhando há milhões de anos, destruindo a família, destruindo valores, destruindo tudo. E a gente vai ver isso, como o pastor mostra aí, a gente está fazendo o estudo no Apocalipse, ele vai continuar fazendo isso até que a palavra de Deus se cumpra, porque vai se cumprir. Mas é isso que a gente tem que ter consciência. Nada é de todo mal, e o uso das coisas somos nós. Então, mesmo os temperamentos, que a gente está vendo essas limitações, essas fraquezas de um temperamento, não quer dizer que as pessoas não sejam boas, não prestem, né? Não é isso. Na Bíblia a gente vê homens de valor, a gente está vendo Pedro, a gente está vendo Paulo, foram homens de valor, homens que foram poderosamente usados por Deus com os seus temperamentos, com as suas características boas e as suas características ruins. Todas elas foram usadas. Então, o sanguíneo era o ar. Ele podia ser um vendaval e sair destruindo tudo. E ele era um vendaval antes do Senhor, né? Depois do Senhor, ele também foi, que ele foi lá e cortou a orelha do soldado, né? Então, de vez em quando ele esquecia e voltava a ser vendaval de novo. Mas com o Senhor, esse mesmo ar, esse mesmo furacão, tufão, vendaval, pode ser uma brisa suave, fresca, que acalma, que abençoa. Então, nas mãos de Deus, todos nós podemos ser bênçãos, todos nós. É só a gente permitir a ação do Espírito, tá? E assim, precisa permitir. Por isso, Manu, a importância do autoconhecimento. Porque você tem que se reconhecer errado para querer a ajuda, querer a transformação. Você tem que olhar e falar, eu tenho essa característica, eu preciso de ajuda. Porque não são todas as características que a gente vê em cada temperamento que cada pessoa tem. O sanguíneo tem todas as características de sanguíneo, não. Tem sanguíneo que não tem determinadas características. Tem outros que são marcantes, mas não tem outros. Ou outros não são tão marcantes, não são tão importantes. Não tem, né? O sanguíneo é aquele conjunto de informações todo. Não, ninguém é. Tem as variáveis, por isso que eu achei legal quando ela subdivide em 4 cada temperamento. Porque ela mostra pra gente que se você misturar o ar, o fogo, a água, né, ela vai mostrando possibilidades dessas pessoas não terem todas as características ou terem algumas características dos outros por uma questão de aproximação, de convivência. E eu acredito que seja possível, porque a convivência muda a gente, ou pelo menos modela um pouco. A gente costuma ser meio parecido com as nossas mães, né? A gente fala, eu não vou fazer nada igual. E quando a gente vê, a gente está repetindo as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente viveu aquilo a vida inteira. Aquilo foi inculcado na gente, né? A mãe da gente falou, se comportou, fez, e aquele negócio, palavras convencem, mas exemplos arrastam. Então, quando a pessoa, você vê aquela pessoa, o teu pai, a tua mãe, a pessoa que te cria, tua tia, madrinha, a pessoa responsável por você, a pessoa com quem você convive, as pessoas com quem você convive, fazendo aquilo todo dia, você acaba absorvendo aquilo automaticamente e reproduzindo aquilo automaticamente. Pode ser até não ser uma característica do temperamento da pessoa, mas pela convivência ela vai sendo levada àquela prática. É o que a gente chama também, os coaches chamam de modelagem. É você tentar pegar o exemplo de uma pessoa e modelar, copiar. Essa pessoa fez isso aqui e deu certo, então eu vou fazer isso aqui para dar certo. E em alguns casos a gente vê que não é só
é uma postura de conquista, não são estratégias para conquista de sucesso só. São também mudanças de comportamento, de hábitos. E é uma das coisas que eles mais falam, os coaches, né? Porque por exemplo, quem procrastina, né? Uma das coisas que eles mais combatem e ensinam como administrar o tempo, como se comprometer com a coisa e não procrastinar. Então acaba sendo também a modelagem, acaba também sendo uma forma de mudar. Ou seja, você olhar e falar, essa pessoa que é um vencedor e ela fez isso para vencer e eu vou fazer também. Né? E aí você acaba se condicionando, criando hábitos. E hábitos são coisas que você cria. Né? Eles, na maioria das vezes, dizem que você precisa de 21 dias para mudar um hábito. Eu sou meio cabeçuda, eu preciso de mais. 21 dias para mim não é suficiente, não. Eu preciso de mais tempo. Mas dizem, você não tem o hábito de caminhar, então comece a caminhar, né? Eu não tenho o hábito de fazer isso. Começa a fazer. Isso é uma forma de modelagem. E isso dá pra gente ver que qualquer indivíduo pode ser transformado. Agora, se a gente pode se determinar, se autodeterminar a fazer alguma coisa para melhorar, para alcançar um objetivo, imagina o que acontece com a gente quando a gente pega isso, tira da nossa mão, né? Sai da força do nosso braço e entrega isso na mão de Deus e diz, eu não quero mais isso, eu não quero mais ser assim, me ajuda a ser da maneira que o Senhor quer. Deve ser, né? Deve ser não, é tremendo, porque eu já vivi algumas modificações. Eu, uma vez estudando para dar uma lição de ABD, eu aprendi que o ciúme era um instrumento do inimigo para destruir relacionamentos. Estava assim, na revista da ABD estava exatamente assim. Ciúme é um instrumento do inimigo para destruir relacionamentos. Ele não estava falando de ciúme de casais, não, de casamento, não. Estava falando de o ciúme. Porque você tem ciúme de filho, ciúme de marido, ciúme de amigo. Tem gente que tem ciúme de tudo, do carro, tudo tem ciúme, né? É mais possessivo, então tem ciúme de tudo. E quando eu li isso, eu era uma pessoa que eu tinha ciúme das amigas, né? Do marido. Eu olhei e falei, Deus, eu não quero isso, não. Eu não quero ter ciúme. Gente, eu só falei uma vez com Deus a respeito disso. No dia que eu estava estudando a lição para ministrar o ensino, eu falei, Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. Se isso é uma estratégia do inimigo para destruir os meus relacionamentos, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais sentir isso. E nunca mais eu senti ciúme de nada, nem de ninguém. Nunca mais. Nunca mais o ciúme me assolou, me incomodou. Então, é possível. E com Deus, por isso que com Deus eu digo que é até mais fácil. Porque quando você busca de todo o coração, Deus responde. Deus trabalha. Claro que ciúme, isso é beleza, né? Rapidinho sumiu. Tem coisas que não somem. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, ainda tenho, já tive mais, de liberar perdão. Eu tinha essa dificuldade muito mais forte do que eu tenho. Hoje eu já vou até pedindo perdão e falando, Deus, eu perdoo. Só que eu perdoo, mas eu não esqueço. Fica aquela coisa lá. Então, esse não é o perdoar ideal. Não quer dizer assim, esquecer no sentido de esquecer o fato. É impossível, nós somos malucos. É a história da nossa vida, não tem como esquecer. Mas eu digo esquecer no sentido de não sentir a dor. De não sentir mais a dor. Quando você falar, você vai saber que você perdoou quando você falar sobre aquela ação e você não sentir nenhuma dor. Então você perdoou.
Enquanto aquilo doer, pede perdão para Deus, porque você não perdoa ainda, tem que aprender. Enquanto tiver uma ponta de ressentimento, como a palavra diz, quer dizer sentir de novo. Ressentir, sentir novamente. Então, enquanto você estiver sentindo novamente, você não liberou perdão. Por quê? Porque quando você libera perdão, você lembra, fulano fez isso comigo, mas você não ressente, você não sente mais nada. Ele fez, mas está tudo bem, eu já perdoei. É uma lembrança, como é o caso, eu fumei. Até os 35, 36 anos eu fumei. Mas hoje eu falo, eu fumei como uma coisa tão longe. Eu nem me lembro mais como é fumar. Porque, assim, eu só falo para dar testemunho, porque realmente é um negócio que eu nem me lembro. Então, quando a gente consegue isso, então a gente, de fato, perdoou. E era uma dificuldade que eu tinha e que eu não venci rápido como o ciúme. Falei, Deus, eu não quero mais sentir isso e acabou. Eu já falei para Deus milhões de vezes, Senhor, eu preciso perdoar, mas eu não consigo, entendeu? Eu preciso, muitas vezes. E agora, aos poucos, eu já vou trabalhando assim, para quando a coisa acontece, eu falo assim, eu libero perdão, acho que é para eu acreditar que eu libero perdão, para eu exercitar, para eu falar, eu preciso liberar. Porque o perdão, gente, quando Deus fala que você precisa liberar perdão, não é por causa do outro, é por nossa causa. O perdão faz mal, a falta de perdão faz mal pra gente, sabe? A falta do perdão é você ter um veneno pro outro morrer, entendeu? A falta do perdão é isso, é você tomando veneno todo dia pro outro morrer, não vai acontecer nunca. E quem vai morrer é você, porque a palavra de Deus fala assim, né, que não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está dizendo? Que a gente não durma sem resolver os nossos problemas, sem resolver os nossos aborrecimentos. E quando a gente dorme sem resolver os nossos aborrecimentos, esse aborrecimento fica lá. E isso vira mágoa. E mágoa vira amargura. E a amargura cria raiz. Aquela coisa chamada de raiz de amargura na Bíblia. É isso. É quando você não resolve um problema, deixa aquilo se instalar em você e aquilo acha um lugar e fica lá. Então, todo esse estudo vai levar a gente a isso, a ver as nossas características principais, as nossas dificuldades, e a gente vai começar a orar e buscar em Deus mudar. Mas a gente não vai mudar por causa de ninguém. A gente vai mudar por nossa causa. Você não tem que mudar para agradar a ninguém. Tudo bem, se você quiser agradar a Deus, beleza, mas você não tem que mudar para agradar a sua esposa. Você não tem que mudar para agradar a sua mãe. Você não tem que mudar para agradar a ninguém. Você tem que mudar para você ser melhor. E essa mudança é fruto do autoconhecimento. Essa transformação é fruto de você saber os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Você potencializar seus pontos fortes e trabalhar os seus pontos fracos, as suas deficiências, as suas fraquezas, as suas limitações e mudar. Vocês vão conseguir mudar em tudo? Vai ser rápido? Não sei. Pode ser que alguém seja muito rápido. Pode ser que alguém demore muito. Pode ser que uma coisa como em mim aconteça do dia para a noite. Mas outras coisas como em mim
estão levando a vida inteira e ainda não se foram totalmente. Cada um tem o seu tempo, né? E não é só cada um, é cada coisa. Tem coisas que eu digo que todos nós temos um lugar secreto, um lugar que é só nosso, um lugar que só Deus conhece, que a gente não fala nem para mãe, nem para marido, nem para ninguém, é nosso, é um lugar nosso, que todo mundo tem esse lugar só seu, que ele não abre para ninguém. E lá dentro desse lugar só seu, tem as coisas que você não quer que ninguém saiba. E às vezes nem Deus. Só que não tem como Deus não saber dessas coisas. Ele sabe de todas as coisas. Mas essas coisas que estão lá dentro, que você não quer que ninguém saiba, às vezes são as causas de muitas fraquezas e limitações. E enquanto essas coisas não saírem daquele lugar que não é para ninguém saber e vierem à luz, você não vai conseguir. Você não vai conseguir a mudança. Você não vai conseguir resolver. Porque todas as coisas precisam vir à luz para ser tratadas. Todas as coisas precisam vir à luz. E enquanto você não liberar, tem lugares que a gente não libera para Deus. A gente fala, não, Deus, aqui o Senhor não mexe, não. E Deus não vai mexer. Vai chegar um momento que você vai precisar falar, Senhor, eu me rendo. O Senhor pode mexer em tudo. Mexe em tudo. Aquele louvor bonito, quebra o vaso e faz outro. Cuidado, porque quando começa a quebrar, dói. Pede, depois recebe. Quem pede, vai receber. Aí pede, ai Senhor, levanta a mão, quebra e faz um vaso novo. Aí quando começa a quebrar, é um aiui sem fim. Porque a gente tem que ter essa consciência. Deus ouve as nossas orações. E se a gente pedir, o que ele fala? Bate e a porta vai se abrir. Pedir e dá-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Então, pede direito, pelo amor de Deus. O pessoal fica repetindo um monte de coisa que não quer. Aí quando acontece, eu já falei para vocês, vai pedir a Deus sabedoria, vai vir pepino para descascar. Vai pedir a Deus, vai querer que Deus faça o quê? Um pó de pilim-plim-plim, sabedoria na cabeça de alguém? Não, vai vir problema, dificuldade, para você ter sabedoria para resolver. É assim que Deus faz. Então a gente tem que ter... Pastor, que oração, por favor. A gente tem que ter sabedoria. Eu não... Que horas são? 9h15, pastor? Meu Deus, irmãos, me perdoem. 15 minutos. Se deixar, a gente vai falando, pastor. Eu tenho que botar um relógio ali na frente. Pastor, bota um relógio ali, naquela parede ali, porque a gente se perde aqui falando. Então, irmãos, a gente foi até aqui, tá? A gente veio até aqui, tá vendo? Ó? Paulo depois da transformação, tá bom? Um líder espiritual que usou sua força para edificar, corrigir e ensinar com amor. Então, é isso. Não tem o que a gente falar mais, a gente vai ver, vou trazer para vocês na próxima semana algumas coisas que no livro cita sobre Paulo, algumas características antes e depois, só para a gente fechar, mas não tem grandes coisas para falar. O que é importante para a gente saber disso tudo é que todas as nossas características boas ou mais podem ser melhoradas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Bom, lembrando que no